Será todo farol iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza, vã não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso, não custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção. Na se crer que o inferno aqui existirá, e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Então, boa noite. Boa noite, Boa noite. Lígia, parceira da Cultura Orgânica. Boa noite, Célia Salgado, de Mendonça, nossa doutora aqui, que hoje vem trazer um pouco da sua grande sabedoria na área, principalmente considerando essa busca por uma medicina natural, por uma medicina humana, por uma medicina que, na verdade, eu ando cada vez mais estarrecido com as informações que a gente recebe desse sistema da nossa medicina, que eu vou chamar de mercantilista, que é um nome bastante agradável, na verdade, para aquilo que a gente vem sabendo, né? Eu me lembro quando eu li aquele livro que chama O Físico, do Noah Gordon, e o físico aí, the physician, né? A tradução é o físico, mas é o médico, né? E, é, e eu lembro da cena que isso se passa no ano 1000, né? No século X, e eu lembro da cena em que ele, depois de toda a história, ele é inglês, né? Ele retorna para Londres, já for médico formado, e ele chega lá e bota lá uma plaquinha de médico formado na Índia, tal, não sei o quê, tal. Na E Pérsia? na Pérsia, Na Pérsia. na Pérsia. E, e ele coloca aquilo lá, e aí no dia seguinte bate um médico lá na porta dele e fala assim: "Ah, que prazer, o senhor é médico, eu também sou médico aqui na região, tal. Ah, vamos tomar o chá das 5 aqui, tal, tomar o chá". Ele falou assim: "Ah, eu vim falar aqui com o seguinte, né, que a gente tem um acordo aqui entre os médicos que cada cliente que um tiver, ele passa por todos, entende? Vai indicando, um vai indicando o outro, vai indicando o outro, vai indicando o outro, né?" Então, isso eu li já faz, sei lá, com certeza, mais de 20 anos que, que eu li esse livro, e aquilo já me estarreceu, né? É, porque a gente sabe, né, é uma verdade, né? Então, eu teria pessoalmente vários outros exemplos para dar, mas quem vai falar aqui é a Célia, não sou eu. Eu só fiz essa introdução porque eu acho que daquele conhecimento para hoje, muita coisa está se esclarecendo, usando aqui a astrologia para dizer que na fase que nós estamos entrando, muita coisa está aparecendo, muita coisa vai aparecer e não vai ter mais como esconder, tá? Então, é uma coisa que a gente está muito seguro para falar, como já tivemos seguros para falar de outras coisas em outros momentos. Então, não se preocupem
que tudo que precisa vir à luz virá, né? E hoje nós vamos receber essa luz maravilhosa da doutora Célia e, e aprender um pouco mais, né, da medicina avançada que ela pratica realmente, né? Mas eu não vou ficar falando muito, não. Eu já dei essa introdução aí e vamos colocar aqui no palco a doutora Célia e vamos ouvi-la. Agradecida pelos elogios e pela oportunidade. Boa noite a todos. É um prazer a gente falar sobre medicina sempre. E eu acho importante mesmo, Sérgio, que a gente faça alguns esclarecimentos. Então, primeiro, a minha formação é uma formação convencional. Eu fiz faculdade na UFRJ, na antiga Faculdade Nacional de Medicina, e lá já tinha um programa muito interessante que a gente estudou, todos nós, para ser médicos generalistas. Nós iríamos só nos especializar depois dessa fase de graduação. Então, já foi uma boa base. Logo depois que eu me formei, eu vim para São Paulo e participei de um curso muito interessante de formação pós-graduada em homeopatia. Foi um curso de 2 anos, que a doutora Maísa foi professora, a doutora Maísa que esteve com a gente 15 dias atrás, e a gente tinha a parte prática no ambulatório do servidor municipal. Então, foi um curso bem extenso, com bastante conhecimento, e desde então eu comecei a trabalhar assim, em 2 pontas, porque a minha formação, depois eu trabalhei com cirurgia, eu trabalhei com obstetrícia, com ginecologia, com cirurgia, parecido mesmo com a doutora Maísa. E já tinha estudado homeopatia e cheguei num ponto em que, às vezes, a gente operava uma pessoa que tinha uma queixa de dor pélvica, você operava, ela fazia o diagnóstico, tinha lá um cisto de ovário, você operava, e a dor pélvica não passava. Aí depois, ela voltava, se você pesquisa. Então, quando eu comecei a ver as pessoas voltando com a mesma queixa, eu falei, tem alguma coisa errada. Então, além disso tudo, depois eu fui estudar medicina psicossomática, eu fiz um curso no SEDES. E aí eu fui estudando, fiz medicina da família, fiz medicina do trabalho, e agora eu estou finalmente estudando neurologia integrativa. Por quê? Mudou o nome de... Não é mais alternativa, não é alternativo. Tem situações, como o Sérgio estava conversando sobre a nossa colega, ela teve um problema que está com o joelho seco. Ela tem que sofrer uma intervenção e talvez fazer uma injeção de ácido hialurônico, se é a medicina convencional, é um especialista, é um ortopedista. Então, elas não são excludentes, são áreas includentes. E a gente tem que saber, eu acho que o mais importante é a gente saber que horas usar o quê. Às vezes a gente usa tudo, às vezes a gente usa só uma, e a gente tem que saber ter esse olhar. A minha crítica aos colegas não é uma crítica, não é a parte mercantilista, sabe, Sérgio? Porque existe também, mas está muito ligada à maneira... Hoje em dia, você vê, nós temos uma universidade no Rio de Janeiro que tem a homeopatia na grade, quase não se fala de medicina integrativa. Agora, na USP, está tendo uma grande abertura, porque no SUS já tem, depois eu vou falar para vocês, são 29 práticas que o SUS habilita para as pessoas poderem se tratarem com medicinas, desde medicina tradicional chinesa, acupuntura, aromaterapia, danças circulares, uma série de coisas. E a gente tem que saber quando usar, né? Então, eu acho que, às vezes, o médico, além de fazer... O que tem que aprender é fazer a escuta do paciente, dar acolhimento, fazer a escuta e saber se é para o caso, é para ele ou não. E o que acontece é que os novos, principalmente os novos médicos, eles estão muito tecnólogos. Eles
partiram para a tecnologia. Mas por quê? Tem escolas demais, formando gente demais, sem base, sem hospital, para que essas pessoas possam aprender direito. E, em contrapartida, tem o paciente também. A gente, aqui, nós estamos numa faixa etária em que a gente já viveu muitas coisas e a gente quer o melhor para nós e queremos também nos aprofundar. A gente não quer nada raso, né? Eu acho que isso é uma unanimidade. Ninguém quer nada paliativo ou de soluções rápidas. Nós queremos soluções eficazes. Mas existe uma grande maioria de pacientes que nos procuram. Ele quer... Então, agora tem a estrela do remédio de emagrecer, que é o tal do Ozempic, que é um remédio usado para diabéticos, quando indicado e bem indicado, mas que as pessoas começam a usar para fazer tratamento para emagrecer. E o que acontece? Está arriscado a ter câncer de pâncreas, está arriscado a ter hepatite química, uma série de coisas. Mas se você falar para o teu paciente que foi lá te procurar para tomar... Eu não trabalho nessa área, então não tem perigo. Mas tem muita gente que o paciente vai lá e fala assim, se a senhora não me der a receita, eu vou em outro. Tudo bem. Tem gente que vai falar, então você vai em outro. Eu tenho vários colegas que fazem a medicina convencional e que não caem nessa coisa. Então, eu acho que, voltando lá no Physician, que é maravilhoso esse livro, é uma história, eu acho que devia fazer parte da grade curricular da medicina, que é para a gente entender que o médico ele tem que ter empatia pelo paciente, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele não pode, ali não é receita de bolo. E esse estudo da medicina integrativa é muito interessante por isso. Não existe receita de bolo. Cada pessoa é uma. A gente deve pedir exames, sim. Tem exames... dentro da área da psiquiatria, eu tive um caso muito interessante em que veio uma pessoa, um homem de 50 anos, com sobrepeso, ele não era obeso, com sobrepeso, mas com quadro de uma depressão grave. Ele dizia que ele não tinha vontade de levantar da cama. E eu pedi uma série de exames para ele e a testosterona dele era baixíssima. Eu falei, olha, eu vou te encaminhar para o endocrinologista antes de tratar você, porque ele já tinha feito vários tratamentos para depressão, tomado vários medicamentos e não tinha melhorado. Aí eu encaminhei ele para o endocrinologista e ele não foi no endócrino, ele foi no urologista que repôs apenas a testosterona dele. Aí ele volta para mim com a testosterona normal, porém não estava melhor da depressão. Continuei investigando, ele tinha um hipotiroidismo grave por uma deficiência de vitamina D. Então, tem que saber o que procurar também, tem que saber como procurar. Então, e o que acontece é isso, o paciente vai no teu consultório, eu estou com depressão. Se ele quer tomar um remédio para depressão, não existe, gente, não existe pílula mágica. Então, para nós, isso é fácil. Hoje a gente já, como o Sérgio disse, ele não aceita determinadas posturas. Inclusive, eu ia falar, se alguém tiver algum questionamento, quiser fazer, não me importa, pode falar que eu estou aqui para responder também. Mas nós temos já um critério, né, sobre o que a gente quer para a gente. Mas tem muita gente que não tem nem essa opção. Então, assim, antes da gente fechar mesmo, que, olha, é tudo mercantilista, não é bem assim, mas tem muita gente que é também. E só também conheci médicos que não quiseram assumir determinados trabalhos, porque diziam que aquilo... Eu não fiz medicina para isso. Eu não fiz medicina para sujar minhas mãos, eu fiz medicina para... E esse colega meu é muito engraçado, porque ele trabalha só na área de estética. Mas tudo bem, ele foi estudar muito e ele faz um implante capilar como ninguém, ele trabalha em Brasília. Mas ele não aceitava que nada que não fosse naquela linha, né? Então, eu acho isso muito interessante. E aí, dentro dessas práticas integrativas, a gente tem aprendido a suplementar hormônio, suplementar vitamina,
suplementar as várias necessidades fisiológicas, porque tem muita gente, por exemplo, as pessoas que aderiram ao veganismo, a gente fala assim, tem atletas de alta performance que são veganos e estão muito bem, com certeza, mas eles têm uma reposição, eles usam suplementos, eles usam polivitamínicos, eles estão sempre acompanhando, eles têm uma estrutura alimentar projetada para aquilo. Já o indivíduo comum, ele parte para o veganismo, e se ele não tiver um acompanhamento, ele pode ter uma anemia grave, ele pode ter uma deficiência de vitamina B12, de metilfolato, pode levar a um quadro depressivo, pode levar a um quadro de demência. Tem muitos fatores predisponentes de demência que estão ligados a deficiências alimentares, a deficiências de vitaminas, uma série de coisas. Então, é importante que a gente esteja atento com isso. Mas eu como muito bem. Eu também tive um caso muito interessante. Eu tinha uma paciente que ela era vegana, comia muito bem, não sei o quê, mas ela estava absolutamente desnutrida. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, só que ela só cozinhava no micro-ondas. O micro-ondas tem a capacidade de despolimerizar proteína. Então, ela não absorvia proteína. Eu falei, não, você vai ter que aprender a cozinhar no fogão normal, porque não é só isso. Agora, nós temos outros problemas, que são os metais pesados. Também estão implicados em vários processos neurodegenerativos. Excesso de alumínio, mercúrio e chumbo. Ora, todos nós crescemos comendo em panela de alumínio. E a gente ainda achava bonitinho quando areava aquela panela, né? Que ela ficava brilhando. Aquilo era a coisa mais bonita do mundo. Claro que não é só isso, mas a água que a gente toma, que tem flúor. Então é interessante ver como as coisas vão mudando rapidamente. Eu trabalhei numa cidade do interior e que eu fiz uma briga danada para fluoretar a água como preventivo de cáries. Hoje em dia, dentro da odontologia funcional, não se usa mais o flúor. O flúor é neurotóxico. Até a pasta de dente, hoje em dia, já tem pessoas que estão recomendando que não se use. É muito difícil, porque são poucas as disponibilidades que a gente tem, a quantidade de flúor que tem na pasta é pouca, não vai fazer tanto mal. Mas se você pensar que a água que você bebe tem flúor, aí a criança já pequenininha vai lá e aplica flúor. As pessoas que têm amálgama no dente, elas estão se intoxicando de mercúrio dia a dia. Então, são olhares muito abrangentes, que a gente tem que ter cuidado também, para não ficar, porque senão a gente fica, assim, não vou sair de casa porque a poluição vai me matar, né? Tem coisas assim, por exemplo, o querido fogão de lenha. Se ele não tiver uma boa exaustão daquela fumaça, aquela fumaça também é tóxica. Então, são muitas nuances, né? E a gente tem dentro dentro dessa medicina integrativa, nós temos a possibilidade de usar fitoterápicos que podem ser como suplementos, ou como tratamentos, ou como quelante desses metais pesados, né? Por exemplo, o coentro é um excelente quelante de metal pesado, né? Tanto é que se usa muito, às vezes, uma tintura de cilantros, que chama, né? Que ajuda o seu fígado a detoxificar os metais pesados que você consome. E assim uma série de alimentos. Quem está muito ligado com esse tipo de medicina agora, começou com os nutricionistas. Os nutricionistas deram um passo adiante, porque começaram a ter essas resistências. Pessoas que não emagreciam, ou pessoas que apresentavam outras coisas, e aí o nutricionista pedia uma série de exames, e vinham alterados, e o nutricionista ele pode suplementar, mas ele não pode medicar. Aí manda para um colega, para o médico, e às vezes o médico
Ah, não, isso não é bem assim. Até medicamentos, por exemplo, o sulfato ferroso, que muita gente tomou, deu para as crianças isso e aquilo, ele absorve muito pouco. Então, a gente já sabe que o ferro que a gente deve ser usado é um ferro quelado, que aí a célula consegue absorver. Nós estamos aprendendo agora, antigamente se achava que só tinha a célula do organismo e as hemácias que tinham tudo que levava oxigênio, isso e aquilo. Hoje em dia a gente sabe que existe o interstício, que a gente chama, que é aquele líquido onde corre, não é só sangue, tem a linfa, tem um tecido, que é a matriz extracelular, que a gente chama, que é riquíssima. Tanto ela pode carregar coisas boas, como pode carregar metais tóxicos, toxinas, isso e aquilo. E o grande achado do momento é o cérebro, que estava se achando que era o segundo, agora estão na dúvida se é o primeiro cérebro, que é o intestino. Tudo, gente. No intestino não só tem células nervosas que levam diretamente o estímulo para o sistema nervoso central, como as toxinas também. Então, a gente começa a falar assim, mas por que agora está aparecendo tantos casos de demência, isso e aquilo? Ora, por quê? Porque as pessoas estão comendo mal, as comidas estão contaminadas. Vamos fazer um louvor lá para o Uma na Terra. E lembrar, porque é a água e a comida que acabam matando a gente. Não é o que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente não digere. E tem muita toxina e muita coisa envolvida nisso. Então, nessa leitura do eixo intestino-cérebro, a gente, por exemplo, é muito comum pessoas que usam antibiótico. O antibiótico mata algumas bactérias importantes do trato intestinal. Quando acontece isso, as bactérias patogênicas podem aumentar e abrir o que se chama de leaky gut, mas que na verdade é uma fresta na barreira do intestino e que permite a entrada de toxinas, e aí a pessoa absorve outras coisas, começa a ter distensão abdominal, pode ter enxaqueca, tem alimentos que são extremamente alergênicos, né? A história do glúten, fala, mas todo mundo tira o glúten? Tira o glúten por quê? O trigo que foi cultivado lá na época de Jesus Cristo era um trigo maravilhoso. Mas, na verdade, parece que a Embrapa tem ainda uma amostra desse trigo. Mas só na Embrapa, num berço de genoma. Não existe mais esse trigo. Ele foi modificado geneticamente para poder se produzir mais isso, aquilo outro. E o organismo não reconhece aquilo. Fica parecendo é um corpo estranho. Então, gera um processo inflamatório, gera uma reação. Então, agora se considera que o Alzheimer é uma diabetes tipo 3, que na verdade é um processo neuroinflamatório com origem em toxinas e não absorção de determinadas coisas, de alteração da resistência à insulina, que faz com que você absorva aquelas proteínas, porque a proteína tal, que é a responsável lá pelo o enovelamento das células e leva à morte celular, a proteína tal, ela tem que ter, só que ela não pode entrar dentro da célula. Se ela entra dentro da célula, ela leva à morte celular. E a pessoa tendo uma morte celular de uma área de neurônios, ela acaba demenciando. Então, essa visão que eu acho assim, é difícil você ir num médico e ele pode até te falar, tira, mas ele não quer explicar. Então, eu acho que tem que ter essa explicação, tem que ter isso. E aí eu tinha prometido ao Sérgio que eu ia falar, existem alguns aparelhos, e também, mais uma vez, poucos médicos e mais nutricionistas têm usado, são aparelhos de biorressonância.
é o tal do Vega-teste, que veio lá da Alemanha, há muitos anos atrás. Depois eles perderam a mão de como usar, parou de vir, enfim. Alguns profissionais ainda trabalham, mas qualquer um que trabalhe com radiestesia, tem muitos médicos que trabalham com radiestesia, usando aquele aurímetro ou pêndulo, e fazem testes de biorressonância para ver se você é compatível com determinado medicamento, se aquele medicamento está bem indicado para você. Eu depois, é que eu não sei mexer muito bem com o computador, mas eu depois vou passar para o Sérgio, passar para vocês. Tem uma foto, Kirlian, da medicação Beladona. Então, conforme a dinamização da Beladona, ela muda a foto. Então, é pura energia. Quem se trata com homeopatia já sabe que homeopatia, em princípio, são doses infinitesimais de um medicamento que, usado na pessoa sã, produziria o sintoma que você está buscando tratar na pessoa que adoeceu. Então, partindo desse princípio, a gente começa a trabalhar com uma medicina bem personalizada. Então, a gente vai dentro da medicina integrativa. A gente pode avaliar qual é a necessidade nutricional do paciente, avaliar o processo inflamatório dele. Se ele tem uma desbiose, que a gente fala que é um processo inflamatório intestinal, que tem distensão, que qualquer coisa que come. Porque depois que o intestino está inflamado também, até a gente conseguir limpar isso e trazer isso para uma... São 90 dias de tratamento para começar uma resposta. Depois a gente pode achar aonde é, né? Isso na medicina ayurvédica, por exemplo, eles têm lá como eles determinam determinados órgãos, né? Que são os órgãos de choque. Se é o elemento terra, se é o elemento fogo, se é o elemento ar, ligado ao rim, ao fígado, ao intestino, né? E a gente pode, não precisa, por exemplo, na medicina ayurvédica é assim. Eu não trabalho com a medicina ayurvédica, só tive conhecimento disso, porque a gente sabe que tem tudo está relacionado. O nosso corpo é uma perfeição absoluta. Não tem como você segmentar. Eu acho que o grande erro, Sérgio, na medicina foi segmentar o indivíduo. Não, eu só trato do olho. Aí daqui a um dia tem esse um que trata só o olho esquerdo, o outro que trata só o olho direito, né? Isso é complicado. Eu acho assim, um bom oftalmologista, ele tem que saber, pelo menos, quais as patologias que podem levar a alterações visuais. Não adianta, sei lá, e só corrigir o seu grau. Existe uma patologia que foi um oftalmologista junto com um ortopedista em Portugal há 50 anos que vem trabalhando com isso, que se chama síndrome da disfunção postural, de pessoas que tinham alterações de movimento, dislexia, alterações da fala, transtorno de déficit de atenção, tudo isso ligado a um problema visual. Sabe quantos oftalmologistas no Brasil trabalham com isso? Se tiver 10, é muito. O professor Orlando tem vindo ao Brasil para treinar as pessoas, para ensinar sobre isso. Então, são muitas coisas. A medicina integrativa, ela realmente vem trazer uma gama de coisas. Mas para que a gente não se perca muito, eu vou falar da minha área. Eu sou homeopata e procuro trabalhar dentro da homeopatia as medicações que eu sei que vão beneficiar o paciente, baseado na queixa dele, e também ver as deficiências nutricionais e onde a gente pode atuar. Mas, por exemplo, se a pessoa tem um grau de disfunção muito grande, às vezes você demora a conseguir, porque a homeopatia trabalha com a tua energia vital. Às vezes você demora a conseguir despertar essa energia vital.
Primeiro você tem que ser muito bom naquilo que você faz para você achar o remédio certo. Eu sou da escola antiga, que usa o repertório de Kent. Você vai na totalidade dos sintomas. Você pega sintomas mentais, sintomas gerais e sintomas locais. Então, a pessoa que agrava com calor teria um sintoma geral. Sintomas mentais, a pessoa que se deprime mediante determinadas coisas. E sintomas específicos estão relacionados àquela patologia que a pessoa está se queixando naquele momento. E você consegue chegar num ou dois medicamentos, no máximo 3, porque você tem que saber também que às vezes você tem que abordar o terreno, que às vezes está tão... É bem simples. Se tiver muita impermeável o terreno, o remédio não vai chegar, né? Então a gente tem que, às vezes, estimular a imunidade, estimular a resposta do organismo para que ele reaja àquele medicamento. Dentro dessa, tem uma linha agora que estão usando, e aí entra a biorressonância, que você, além do remédio homeopático, você usa como veículo do remédio homeopático um fitoterápico. E você implanta nesse fitoterápico um remédio homeopático através de ondas escalares. As ondas escalares, elas imitam as hélices do DNA, que é aquela espiral. Então, até hoje se trabalhava, por exemplo, com radiofrequência. Quem já fez fisioterapia no ortopedista já fez, né? Radiofrequência para até infravermelho. As ondas escalares, elas estão mais para ultravioleta. Mas você consegue, através de alguns aparelhos específicos, obter um medicamento que contém o fitoterápico, que é bom para aquilo, a homeopatia, que abrangeria, e às vezes você pode usar 2 ou 3 num determinado medicamento, 2 ou 3 fitoterápicos como veículo, e grava aquilo com as ondas escalares para a pessoa tomar num remédio só. E ele é muito mais potente. Dentro desse medicamento também, por exemplo, tem pessoas que são hipersensíveis. Se você usa uma homeopatia numa dinamização muito baixa, de maneira geral, a gente usa assim, uma dinamização baixa para você pegar sintomas físicos. Uma dinamização intermediária que você atinge sintomas físicos e mentais. E numa dinamização bem mais alta, você pega a ânima, né? Mais o sutil, o corpo sutil. E isso é maravilhoso da homeopatia, porque trabalha com o corpo sutil. E também os florais trabalham também. É muito interessante, porque às vezes você pode associar a homeopatia com florais, e agora eu estou aprendendo a usar a aromaterapia também, que é muito interessante também. Porque o que se descobriu? Que nós temos receptores aromáticos, milhões deles, né? E eles vão direto ao sistema nervoso. Então, a aromaterapia funciona muito bem também. Então, o remédio que a gente está trabalhando agora, que tem por enquanto, uma empresa que a gente está fazendo, nós estamos ensinando os médicos a usarem, que é a Sage. Depois eu mostro a caixinha para vocês, mas eu não estou aqui para fazer propaganda do remédio, mas só para explicar como ele funciona. Que é isso, você unir homeopatia em várias dinamizações, então a pessoa acaba não tendo agravamento, que se a pessoa for muito sensível e você usar, às vezes, muito parecido, você pode ocasionar uma agravação, que não deixa de ser bom, mas às vezes a pessoa pode não suportar aquilo. Então você usa a homeopatia em várias dinamizações que você pode colocar dentro do medicamento. Então, a gente tem tido resultados muito bons na área de imunoterapia.
nessa área de desbiose. Está tendo muito, por exemplo, acho que vocês repararam que, assim, muitos casos de herpes zoster, ultimamente. E ele está relacionado, assim, o herpes fica adormecido. E aí, ou a Covid ou a vacina, elas impulsionam o nosso sistema imunológico a funcionar. E aí, às vezes, o herpes zoster aparece, né, como uma reação do seu organismo. É horrível, porque dói, porque isso, porque aquilo, mas o herpes não deixa de ser também uma prova que seu organismo está vivo, né? É muito interessante, porque essa nossa visão mostra que assim, a inflamação ela não é ruim de todo. Não é para você acabar com a inflamação. Você tem uma febre, você toma antitérmico. Você tem um processo inflamatório, você toma um anti-inflamatório, principalmente esses que agora se usa demais, os não esteroides, porque os esteroides a gente usa em casos muito específicos, são os corticoides, que tem uma gama, tem indicações específicas? Tem. As pessoas que estão fazendo quimioterapia, por exemplo, elas têm que tomar corticoide. E pessoas que têm câncer, elas já detonaram o sistema imunológico. Então, elas têm que usar. Por isso que eu falo que a gente tem que prestar atenção numa medicina que não seja excludente. Se você chegou num ponto que você já teve um câncer, sinto muito. Aí você vai fazer um apoio para se recuperar, você vai usar homeopatia, alimentação, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Se não quiser, de toda maneira, existem alguns tratamentos, mas são muito radicais e são poucas pessoas que conseguem. Existe um método lá de um, se não me engano, é um alemão, agora eu não vou lembrar o nome dele, que você pode tentar reverter um processo cancerígeno, mas vamos combinar que a pessoa já está debilitada do câncer e não é fácil você ter essas condições. Mas quando você usa as coisas junto, as respostas são muito boas. Então, se a gente tiver acesso e a gente puder usar a homeopatia, a fitoterapia, a medicina ayurvédica, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, que tem um conhecimento vasto, que tem ervas que só eles têm. Agora, eu acho assim, é difícil, o pessoal que eu estou estudando na pós, que eu estou fazendo em neurologia integrativa, tem gente que domina bem vários hemisférios, vários tipos de tratamento, mas eu me atenho ao que eu entendo que é a homeopatia, quando muito, alguns fitoterápicos que eu estou usando, esses medicamentos que estão surgindo agora. E eu acho importante que a gente não perca, sabe, Sérgio, a confiança no médico. Eu acho importante porque, de qualquer maneira, a não ser que ele seja, como você disse, só voltado para o mercantilismo, mas hoje em dia também a maioria de nós já consegue saber quem é o médico que você está indo e você pode ter a opção de escolher, ele vai te ajudar. De alguma maneira, nem que seja pedindo um exame ou te apontando um caminho. Então, a gente não deve, não vamos... Não é nem corporativismo, não é isso. Mas eu acho importante, por exemplo, eu trabalhei numa cidade, só tinha um hospital muito fraquinho. Aí uma pessoa infartou e ela sabia, já sabia, em vez dela ir no hospital, ela falou, esse hospital aqui é muito ruim, eu vou direto para um lugar onde tinha mais recursos, mas era 90 quilômetros. Não deu tempo. Não seria melhor ele ter ido ao hospital, ido de ambulância, ter tido um primeiro atendimento? Então, eu acho assim, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, até para poder criticar e tal. Mas que concordo com você. E a gente que depende, às vezes, de plano de saúde, é difícil de poder escolher. E por isso eu trouxe aqui uma informação que, às vezes, muita gente não tem. Desde 2006, tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que hoje contemplam 29 especialidades.
Tem medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, termalismo. Eu nem sabia, pois tem termalismo, que é os banhos. Lá em Termas de Ibirá, tem uma médica que trabalhou anos com doenças de pele pelo SUS, fazendo termalismo. Tem a antroposofia, tem a musicoterapia, danças circulares, meditação, osteopatia, reflexologia, Rio Aberto também tem, viu? e Rio Aberto. O trabalho do Rio Aberto é maravilhoso. Eu sofri um acidente de carro em 93 e eu só me recuperei fazendo aqueles exercícios do Rio Aberto. Aquilo O foi que é Rio muito bom. Aberto? Que é Então, Rio nós, Aberto? nós vamos fazer uma live sobre o Rio Aberto uma hora dessa, porque não dá para Aham. explicar, mas é um trabalho baseado no movimento corporal e, através Uhum. disso, reequilíbrio da nosso corpo, alma e etc. A Ok, biodança é semelhante. sim, sim. Biodança conheço. Então, e tem no trabalho do Rio Aberto entra a música também, né? Que é muito importante. A postura, a música. Então, gente, eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, e se eu consegui falar em pouco tempo o que você queria saber, Sérgio. Se tem mais algum tipo de informação que eu possa dar. O Sérgio está sem som. Está sem som. Pronto, voltou. Isso, isso. Então, se você quer que eu acrescente alguma coisa específica, se alguém tem alguma pergunta. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta aí. Ivani estava atenta. Pergunta aí, Ivani. A Ivani também é uma instrutora do Rio Aberto, como a Iracema, que está aqui também, que é irmã da doutora Célia. Então, nós estamos aí com bastante gente. Boa noite para quem eu não dei ainda também, né? Para essas meninas, para a Rose, para a Tânia, para a Silmara, Carlos Alonso, Silvio, e, enfim. Eu tenho uma pergunta, Sérgio. Vamos lá. Independente do meu problema, mas eu queria saber um pouco sobre essa que você falou do Alzheimer e a diabetes. Porque há tempos que eu ouço dizer isso, né? Mas nunca sabia direito. Mas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que tinham diabetes e têm Alzheimer. Então, você está dizendo dessa relação mesmo que É, não existe. é, não é todo mundo que tem É, diabetes que vai evoluir para o Alzheimer. tá. Porém, o Alzheimer é considerado como uma diabetes tipo pior do que a Pior. diabetes 1 e 2 que a gente conhece. Por Tá. quê? Porque está ligado à resistência insulínica, faz com que o organismo não consiga degradar esses açúcares e eles irritam o intestino, abrem aquela barreira, faz com que absorvam toxinas e a proteína que vai lesar, em última instância, o neurônio. Então, a relação é essa. Na verdade, o açúcar é um grande vilão mesmo. Não tem como. Inclusive, por exemplo, o açúcar piora síndromes fúngicas, que a gente também provocam alterações do intestino. E é interessante, tem trabalhos que ligam mesmo. Alterações de intestino. Diz que o Parkinson, por exemplo, que é uma doença parecida com o Alzheimer, só que em outro local do cérebro.
Seria como se a lesão neuronal no Alzheimer, a grosso modo, seria na parte neurocognitiva e o Parkinson na parte motora. Tanto é que, às vezes, a pessoa evolui com Parkinson anos e não tem alterações cognitivas. Ela tem alterações do movimento. Uhum. E 20 anos antes, a pessoa pode apresentar alterações no intestino. Olha só. Né? Então, e se você fala assim, às vezes, o médico convencional fala assim, mas isso é bobagem. Não é bobagem. Nós temos, de 2017 para cá, a pandemia teve algumas coisas boas da pandemia. De 2017 para cá, nós tínhamos até 2014, assim, pouquíssimos artigos, vamos dizer num gráfico assim, de 0 a 10 artigos sobre isso, sobre a fenda intestinal, sobre alimentação, sobre essas coisas todas. De 2017 para cá, isso teve um aumento, e de 2020 foi exponencial. Então, você tem uma série de artigos científicos bem embasados, bem feitos, mostrando isso. Não é invenção. Então, realmente, e aqui, dentro desses artigos, o que eu posso dizer para vocês? Atividade física regular. Que sejam 30 minutos, 5 vezes na semana, ou 50 minutos, 3 vezes na semana. Entenda-se por atividade física, qualquer caminhar regular. Não precisa a pessoa lá se matar. Depois, tem outras nuances. Se você quiser melhorar, se puder fazer musculação, você vai prevenir outras patologias, como a sarcopenia, que é a perda da musculatura, que também te ajuda num monte de outras coisas, enfim. Então, nesse sentido que eu acho, o Rio Aberto é maravilhoso, porque você faz o movimento, você tem a música, você trabalha a parte mental e você tem atividade, né? Não é fácil. Eu tive um problema de saúde e as primeiras coisas que eu comecei a fazer foi assistir a aula do Rio Aberto online. No meio da aula eu estava morta, cansada, eu não conseguia fazer uma aula inteira. Então, eu acho isso muito interessante. Então, vamos lá, alimentação. Saber se você está com todos os componentes que você precisa ter para ter uma boa saúde. Então, um exame de sangue bem feito, que contemple vitamina D, D de dado, B de bola. É importante. Magnésio. Muita gente tem dor articular, fadiga crônica, isso e aquilo, é magnésio baixo. Porque quando você mede o magnésio no sangue, que aparece lá que ele está na média, ele está baixo. Porque é o sangue periférico que pegou ali. Então, às vezes você tem que suplementar. Se a sua queixa clínica está muito em cima daquilo, então você sabe. Então, hoje também se fala muito, você tem o nível normal e o nível ideal. Então, o nível normal de vitamina D é entre 20 e 25, depende do laboratório. E a gente sabe que para prevenir doenças autoimunes, isso e aquilo, ele tem que estar um pouquinho mais alto. Não pode ser muito também, mas tem que chegar lá perto dos 40, pelo menos. 40, 50, dependendo se a pessoa já adoeceu, ela pode trabalhar em 50, 60. Agora, abaixo de 25, não pode ficar. A pessoa não vai funcionar, entendeu? Ferro, quanta gente você vai fazer... Eu já peguei também pessoas com depressão, não responde a remédio, você faz um hemograma, a pessoa está com anemia grave, anemia deprimente. E a depressão é neurotóxica. Pessoas que convivem muito tempo com depressão podem ter problemas de memória, de concentração, pela própria depressão, déficit de atenção. Então, vamos voltar lá, né? Então, suplemento, alimentação, tirar o açúcar, comer menos doce, ter uma alimentação, né? Usar uma panelinha ou de aço inoxidável, de cerâmica, ou se puder, evitar o alumínio, né?
evitar o micro-ondas. Eu não sei ainda da air fryer, não consegui achar um trabalho nem que fale bem, nem que fale mal. E agora a nova moda é a tal da air fryer. É. Ela Eu é muito prática. já vi gente falando mal, mas eu não sei repetir aqui o Não, que mas a gente, tu fala. eu acho que a gente tem que saber, para falar mal, a gente tem que ter comprovação, né? Não dá só para falar mal. Então, A porque eu gente estou tem que dizendo, comprovar. né? Eu estou dizendo, Então, porque eu também, estou... no mercantilismo da coisa, também tem o fabricante de uma coisa que quer falar mal do fabricante da outra, e a gente sabe disso Com certeza, daí com certeza. mesmo, né? E Com certeza. também já vi gente falando mal, por exemplo, do carro elétrico, dizendo que é mais poluidor do que o carro Eu normal. já vi isso também. Então, Que é vai difícil da consumir gente energia. saber. Só com o pêndulo mesmo, Célia, só com o pêndulo mesmo Só que com nós o vamos pêndulo. descobrir essas coisas. Eu estou tentando aprender a usar o aurímetro, que ainda não sei. O pêndulo eu sei usar, o aurímetro eu não sei. Mas tem Legal. mais uma coisa também Fala. interessante, você me chamou a atenção sobre a gente falar bem ou mal, enfim. É, só essa coisa de medicamentos, né? Ah, Que eu acho que tem medicamentos que são bons, que a gente deve usar, e ela tocou no assunto, por exemplo, se descobriu num trabalho que a metformina ela é um neuroprotetor. Sério? Sério. Ah, é? Olha. É. Só que a metformina parece que consome vitamina B. Então, você, quando toma metformina, tem que tomar vitamina B. Ó, vitamina B de B de bola. bola. B de bola. Olha que É. coisa interessante, doutora Célia. O meu marido é diabético, né? E aí toma um monte de coisa. E ele está com a memória, como todos nós estamos, né, na nossa faixa etária, né? Mas ele foi no neurologista e ele estava com a vitamina B12 baixa. E aí ele fez um tratamento de 2 meses e melhorou. E agora ele está também outra vez, perdendo a memória, fez outra vez exame agora e está baixa. Na verdade, ele pode repor vitamina B para sempre. Ah, pode, então. É. Pode E acho que... continuar. Vai ser bom para ele. Ah, legal. e Ótimo. vamos descobrindo. Vamos ouvir a Rose agora, que já cansou de ficar com a mão Tá, levantada. obrigada. Ah, imagina. Então, boa noite e obrigada aí pela palestra. Eu entrei uns minutinhos atrasada e desculpa. E estou aqui com umas questões. E a primeira pergunta, se a medicina integrativa é a mesma, quando a gente fala de antroposofia, quer dizer, eu queria saber a ligação de integrativa e antroposofia. Se eu entendi bem, mesmo sendo medicina integrativa, às vezes pode entrar uma alopatia quando necessário, a segunda pergunta. E a terceira, como a gente pode saber se o médico segue a medicina integrativa? Isso está no descritivo ou só depois de uma consulta que a gente acaba sabendo? Obrigada. Olha, a primeira resposta. A medicina integrativa, ela usa também a antroposofia. Também. Precisa saber se o médico sabe usar a antroposofia. Ela está dentro das práticas integrativas. Certo? Se o médico usa ou não, geralmente, assim, se ele for integrativo, ele vai dizer que é. Você vai pesquisar, por exemplo, você procura lá um gastrointegrativo. Só que tem muita gente também, caímos lá naquela mesma história. Tem gente que diz que é integrativa, mas não é. Na verdade, está usando receitinha de bolo. Agora, antroposofista, ele tem que ser, porque se ele não souber antroposofia, olha, eu estudei, eu não fiz o curso, então eu não uso. Eu uso algumas coisas da antroposofia que eu já sei que servem, porque tem medicamentos homeopáticos em outras dinamizações na antroposofia e anti-homotóxicos. Mas eu não sou antroposofista.
E são anos, são uns 3 anos de estudo. Então, o cara, se ele falar que ele é antroposofista, ele é integrativo porque ele é antroposofista. Agora, tem horas que você precisa usar. É a tal coisa que eu estou falando da metformina. É um remédio hipoglicemiante que os médicos convencionais usam, que é bem usado nas síndromes metabólicas e na diabetes, mas que é bom saber que ele queima um pouco da vitamina B, então pode faltar a vitamina B. E só uma coisinha que eu esqueci de falar, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Recentemente, eu não sei nem se ela é bio alguma coisa, lançou um livro falando homeopatia, que homeopatia era uma bobagem. Bobagem é quem falou isso. Eu só tenho isso a dizer. Porque a gente também A tem Maísa também ela viu isso e milhões ela de falou para mim, eu não vou artigos. nem citar o nome dessa mulher. Não vou citar, não tem nada a ver. Só é importante dizer que bobagem é quem se prestou a esse serviço. Porque a homeopatia, ela está embasada, ela é reconhecida desde 1980 como especialidade médica. E se você não for médico, você não sabe prescrever direito. Entendeu? Então, é só isso que eu queria finalizar. O Ari Então, não está, não. e as outras perguntas da Rose, vamos lembrar Obrigada. um pouquinho, que ela falou da antroposofia. O que mais, Rose? Como saber se o médico Também isso ela integra. falou. Ela falou, aí ela falou, eu entendi também, às vezes precisa suplementar, às vezes precisa algum remédio convencional, né? Mas normalmente, Isso, aí, né, doutora Célia, no caso é a homeopatia, né? isso. Com Tá, certeza. então tá Eu vou respondendo, meter muito meu obrigada. bedelho também um pouquinho aí, dizendo assim que eu acho que para você encontrar hoje médicos integrativos, vamos dizer assim, de alguma forma, né, porque também não existe essa especialidade dentro oficialmente, né? Eu, por exemplo, me tratei muitos anos e eventualmente também me trato com antroposofia, né, a medicina que eu mais me utilizei a partir dos meus 30 e poucos anos, foi essa. E atualmente o último médico que eu tenho frequentado, ele utiliza algumas coisas, né? Então, o integrativo é aquele que vai ampliando o seu conhecimento sem medo de ser feliz, né? Então, eu não vou falar contra o floral, eu não vou falar contra a homeopatia, não vou falar contra, eu vou aprender, né? E então não existe talvez um médico totalmente integrativo, mas a Célia passou para mim um curso de neurologia integrativa, né? Que é maravilhoso. Eu vou postar também no grupo da Cultura Orgânica, porque se vocês verem o currículo desse curso, tem o currículo inclui todas essas coisas, né? Todos esses Todas as lances da especialidades. medicina integrativa. Então, isso está crescendo. Vai também da gente saber escolher o médico e da indicação do médico por pessoas que sabem mais ou menos o que estão falando, né? Então, acho que isso é importante aí na questão de, de descobrir isso, porque eu acho que nós temos que valorizar, inclusive, a ideia de convidar a Célia foi por causa disso. A gente, na cultura orgânica, não tinha trazido um médico. Quando eu convidei a Célia, ela estava ocupada por um tempo, nas segundas-feiras, então acabei trazendo a Maísa antes, mas a ideia foi justamente de trazer a Célia, que a gente já estava conversando, depois pudemos trazer a Maísa, que, por coincidência, né, já tinham trabalhado juntas, se autoadmiravam aqui, e tem mais ou menos a mesma postura. Então, a gente está inaugurando aqui esse canal da saúde na cultura orgânica. Ari Filler, por favor.
Vamos lá. Eu vou na mesma linha do Sérgio. Eu acho que a ciência chegou num ponto em que tem que convergir, as coisas têm que convergir, se integrar, né? A Célia falou isso, um dos piores defeitos da medicina ocidental é ficar dividindo. O cara é especialista no cotovelo esquerdo de pessoas ruivas nascidas em Jericoacoara. Não dá, né? Não dá para o cara ser assim, né? Enfim, então esse é o problema. E eu vou dizer, Célia, que bateu muito o que você falou com o que a gente segue aqui em casa. A minha esposa segue médicas várias integrativas. Ela segue. Agora, qual é a luta nossa? Eu vou dizer minha. É os hábitos. Eu, por exemplo, quando você fala em eliminar açúcar, eu tenho um problema que eu adoro chocolate. Então, vamos dizer assim, essa é uma coisa que ainda não consegui eliminar. Mas, por exemplo, o glúten, a gente já come pão sem glúten, paramos de comer derivados de leite. Leite, a gente come queijo. Uma série de coisas aí que a gente mudou na nossa alimentação. Eu também passei a comprar uns fitoterápicos por conta própria, que eu tenho um probleminha na coluna aqui. Você deve conhecer canela de velho, sicupira. E eu descobri agora uma farmácia que vende canela de velho, sicupira com magnésio. Que ótimo. Os três juntos eu compro numa farmácia aqui de Araraquara que eu mando e ela me entrega. Isso eu tomo todo dia. Tomo vitamina D todo dia, tomo curcumina, tomo um monte de coisa, né? Desde a pandemia, porque a gente adotou uma linha aqui bem diferente do que foi adotada pela população. Então, bateu muito o que você falou, né? Eu gostei e eu queria comentar que eu tenho uma imagem que eu recebi, eu passei para o Sérgio. É uma imagem de uma célula que os caras conseguiram fotografar uma célula, mas de uma maneira com várias técnicas, que mostra a complexidade de uma célula. Eu não sei se o Sérgio consegue compartilhar essa imagem. Aí eu fiquei imaginando, essa célula é tão complexa que a gente não faz ideia de uma. Agora, se nós temos bilhões ou trilhões em cada corpo, e cada corpo é único, e essas bilhões de células complexas interagem entre si de uma maneira única, é uma loucura, né? Que a nossa medicina, o cara senta na frente do médico e fala: o que você tem? Toma Novalgina e vai para casa, né? Que nem foi na pandemia, mais ou menos assim, né? Quer dizer, é uma loucura se a gente imaginar a complexidade. Tem uma expressão, Célia, não sei se você já ouviu falar, que diz que cada corpo humano é uma galáxia ambulante. Nós somos uma galáxia, né? Com bilhões de planetas, bilhões, trilhões de células. Olha, amplia essa imagem. Essa imagem, para quem nunca viu, pessoal, isso é uma foto. Não sei se vocês conseguem ver, ela é muito complexa, tem que ver ampliadinha aí, não sei se dá. Isso é uma parte de uma célula que os caras conseguiram fazer várias técnicas para chegar nisso. Imagina bilhões dessas interagindo de uma maneira que a gente não faz a menor ideia, né? Então, não eu não dá sou a para favor ampliar isso aqui realmente porque de uma medicina. é do Instagram, e do Instagram eu não consigo ampliar. Tudo bem, as pessoas, se quiserem ampliar aí, depois você passa, Sim. porque é uma imagem fantástica. E é uma Isso aqui imagem de último. parece quem tomou ácido lisérgico, né? Pois é. Sabe o que é interessante, Ari? Deixa eu só te falar. Quando eu fiz medicina em 79, então a gente aprendia que uma dessas organelas que está aí aparecendo, que são várias organelas dentro da célula, ela produzia energia através do ciclo de Krebs. Hoje em dia, eles mapearam cada enzima que atua nesse ciclo de Krebs.
E tem uma especialidade que chama metabolômica, que estuda qual é o defeito da enzima que está agindo para que a pessoa tenha determinada patologia. Mas isso é futuro, porque isso ainda... Aqui nem se fazem esses exames ainda. É na USP que tem essa estudiosa da metabolômica, que é a doutora, acho que é Cláudia Cardinelli, uma coisa assim. Mas é interessantíssimo ver como evoluiu nesses últimos anos. Então, realmente, você tem toda a razão. Quanto ao chocolate, o chocolate é ótimo e faz muito bem para a saúde. Basta que você use o chocolate. Tem chocolate sem açúcar, tem chocolate vegano e tem chocolate com 70% cacau, que você não precisa parar de comer chocolate, porque senão a vida fica muito triste também, né? Exatamente, só para terminar, você tem razão que o chocolate, para mim, tem uma componente emocional, vamos dizer, de ansiedade. Quando você está meio ansioso, assim, pega uma barrinha, assim, uma coisinha, eu vou chegar lá, mas eu quero dizer que a gente não faz ideia da complexidade. Como você falou, quando você estudou, era uma ideia de uma celulinha que tinha 3 coisinhas lá dentro. Aqui tem milhões de coisas dentro de uma célula e nós temos bilhões interagindo entre si o tempo inteiro. Quer dizer, é uma coisa que a gente, né, tratar tudo isso com Novalgina é uma piada. Estou brincando, né? Quer dizer, dá um remédio para todo Mas, mundo ó, igual. é preferível a Novalgina do que o paracetamol, tá? Eu Por sei, favor. eu sei. Bom, eu Bom, sei, deixa Célia, eu eu também. dar as boas-vindas à doutora Maísa, que chegou aqui. Eu Eu estou vendo agora, não sei se ela já chegou há um tempinho. Tá. Não, Então, eu realmente, o meu procedimento lá, sabe, me deixou meio chumbada. Eu tive um problema no joelho e passei hoje pelo médico. O Sérgio sabe disso. Então, eu realmente me atrasei e perdi. Mas você gravou, né? Vai mandar está para mim sendo a aula gravado, da você vai ver Célia. tudo. Eu não posso perder. Não, porque está muito interessante mesmo, né? Assim como a Eu sua. voltei meio chumbada, Célia, me desculpe, Melhoras, viu? Maísa, por favor, imagina. Que eu fiquei na clínica, você sabe, você vai para São Paulo, demora um tempão, e aí voltei toda A gente que é da dolorida, Granja, ainda né? meio Para ir para São Paulo é anestesiada. complicado. Posso, Nada, posso, É, posso terminar com uma pergunta rapidinha para a Fala. Célia? O que a Célia comenta, ou a Maísa também, sobre ozonoterapia? Vamos ver, Célia, o que você acha? a ozonioterapia, quando bem empregada e aonde ela for empregada, funciona. Existe também as nuances, né? Na odontologia, ela inclusive já foi liberada, porque eu até ia falar isso. Às vezes você não acha como medicina integrativa, mas você acha medicina ou odontologia funcional. É quase a mesma coisa. Não é bem, mas é quase a mesma coisa. E na odontologia funcional, que é a odontologia biológica, que é onde eles dizem que a gente tem que retirar a amálgama, mas não é assim que pode tirar de qualquer jeito, porque senão vai te recontaminar, precisa fazer uma proteção. E eles usam ozônio com excelentes resultados. E tem muita gente usando. Eu não posso falar nada porque não tenho experiência. Então, eu me abstenho de falar do que eu não tenho experiência. Agora, que faz mal, só se não souber usar. Bom, então, só para te responder, a minha esposa já fez vários tratamentos com ozonoterapia e deu muito certo. Está fazendo várias coisas, usando ozônio, mas com gente que sabe, né? E está dando muito certo. O Ari, Como se chama coloterapia? Como é que chama? Hidrocoloterapia. Hidrocoloterapia. Ari, eu acho que nós temos que inverter a coisa, né? Não é só ter certeza que um médico é integrativo. Nós temos que ser pacientes integrativos, que nem você e a sua esposa, entende? E aí sim nós vamos encontrar os nossos caminhos, né? Através das nossas necessidades e da nossa curiosidade de
está descobrindo o que tem por aí, né? E personalizar. Às vezes tem coisas que faz bem para um e não faz bem para o outro. A pessoa não responde. Também tem que se sentir bem, tem que se sentir bem com o profissional, ter confiança. Se você tem confiança no seu médico, ele até pode ser somente um médico alopata, mas se ele for um bom médico e você tiver confiança, ele vai te ajudar. Isso é verdade. Não é? Isso é O verdade. Difícil problema é é confiar nesses individualizar, né? médicos jovens aí, hoje em dia, não passo nem perto. O problema são as escolas, Sérgio. Tem escola demais. Claro, e atrás das escolas tem as indústrias, então a gente sabe de todo esse processo aí, né? Nada como um médico. Eu estou lembrando muita coisa aqui, mas eu lembro do meu pediatra. Eu lembro dele. Eu tive uma hepatite com 14 anos, e ainda foi ele, o meu pediatra, que me tratou. E naquela época ele ia na minha casa, de tanto em tanto, porque eu fiquei 2 meses de cama. E ele, acho que cada 15 dias, 20, ele vinha na minha casa, né? E depois mandava tirar sangue lá, vinha o cara tirar sangue. Eram as minhas esperanças quando eles apareciam lá, para ver se eu podia levantar daquela cama. Podia levantar. Mas era um médico que pegava o meu fígado, sabe? Quem é que encosta em você hoje, né? Ele pegava o meu fígado, ele me mostrava, sabe? Então, e era um pediatra, e eu já tinha 14, 15 anos, né? Então, mas é isso. Alguém mais? Eu quero falar, eu cheguei também meio atrasado. Eu não sei se vocês cumprimentaram a Célia. Hoje é aniversário Sim. dela. Nós cumprimentamos antes de começar tudo, Então tá mas bom. então a gente. Parabéns. A Parabéns! Célia. Parabéns, Cadê ela? Célia. Cadê ela? Ela saiu daqui. Parabéns, Célia. Ela saiu já? Ela Saiu está para atendendo atender o telefone. Foi atender o telefone, que é aniversário dela, né? Deve ser alguém cumprimentando ela pelo aniversário, né? É a Célia Goldfeder, né? Não é a Célia Não, é a Sou eu. Célia Gould. Salgado. O Então, meu é 18 de dezembro. Está longe ainda. opa, somos sagitários aí, né? Muito bom. Por isso essa amplitude toda de visão, né? É a amplitude do Sagitário, né? É muito bacana. Muito do que você falou hoje tem muito a ver com a astrologia, sabe? Os elementos, as coisas. E a gente estuda os temperamentos, a gente estuda essas coisas. Quem estuda astrologia médica tem um conhecimento de medicina muito grande, sabe? Então, nesse campo da integração, tem muitas coisas mesmo que estão aí desde Hipócrates, né? Mas que foram banidos aí das faculdades de medicina, né? Então, é isso aí. Eu queria falar, então, a Tânia perguntou, queria saber mais do Rio Aberto. Então, eu vou dizer para você saber do Rio Aberto, você precisa experimentar o Rio Aberto. Isso não é nada difícil, porque tem várias aulas online acontecendo. Então, eu posso te passar o link daquela que, junto com a Iracema e mais uma colega, nós damos na sexta de manhã. Tem aqui uma aula oficial do Grupo do Rio Aberto de São Paulo no sábado de manhã. Ivani, não sei se está dando aula em algum horário, mas tem vários outros horários. Mas eu gostaria, se você puder, no sábado na sexta de manhã, às 10 horas, participar de uma aula nossa, a Iracema, eu e a Senir, e mais uma turminha aqui do Grupo Trabalho 60 Mais que frequenta. Vai ser muito bem-vinda e depois a gente pode conversar mais sobre tudo isso. De qualquer jeito, eu vou te mandar o link para você. Aliás, o link é o mesmo desse daqui, né? Sempre o mesmo. Mas eu vou te mandar direitinho. É integrativo também, né, Sérgio? O Rio Aberto é integrativo. É absolutamente integrativo. Rio Aberto, né? Então, ele é aberto a todos os afluentes que chegam, né? Então, ele é formado desde Gurdjieff,
até os mestres ascensos, até a yoga, até, olha, um fim de coisa. Aí, como a nossa querida criadora, recentemente falecida Maria Dela, falava, somos usinas de energia. Então, no Rio Aberto é um exercício que você faz e sai mais energizado do que você entrou. Então, a Célia conhece isso há muito tempo, né? Porque a Iracema está nisso como nós aqui mais de 30 anos, né? A Iracema e eu nos formamos no Rio Aberto de São Paulo em 94, então faz as contas aí. E... 29 anos. Então, praticando, né? É muito bom. Gente, mais alguma intervenção aí? Então, vamos agradecer a Célia, vamos agradecer mais uma vez a Marisa, porque Só uma essa série... intervenção. O quê? A Célia Obrigada pelas chegou para a gente bater explicações. palma para ela. Já comentamos que esse ano Felicidades! ela está de Xanatová, o aniversário dela, né? Então, Parabéns. parabéns. Carlos Alonso Célia, apareceu aí. parabéns pelo aniversário. Parabéns. Célia. Parabéns. Abre o vídeo. Parabéns, Célia. Então é isso, eu ia falar outra coisa, mas não sei. Eu ia falar que a Silmar é filha de médico, né? Oftalmologista. Então, ele que me deu os óculos que eu tenho até hoje, embora ele já não esteja mais nesse plano. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E agradecemos mesmo. Né? Agradeço o Depois, convite. Célia, eu vou te mandar o meu Agradeço a e-mail. audiência. Você manda o material que eu publico lá no grupo, tá? Bom, E me manda a aula também. E te mando a aula. Iracema, você não mandou a aula para a Juju, Iracema? Não, essa aula gravada. Essa aula gravada, claro. Não, a do Rio Aberto é que eu, às vezes, às 10 horas, às vezes eu tenho aula de inglês. Por isso que nem sempre eu faço. Mas tudo bem. Tá bom? Nossa palestrante hoje, muito bonita, imagino ela uns 50 anos atrás. Olha a paquera aqui, hein? Muito linda. Muito bom. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tem um importantíssimo recado para dar. Importantíssimo. Que é o seguinte. Na segunda-feira que vem, né, Célia? Yom Kippur. Véspera de Yom Kippur. Então, nós não teremos o encontro astrológico na segunda-feira que vem. Tá? Porém, nós vamos ter um encontro da cultura orgânica na quarta-feira seguinte, que é dia 27, nós vamos ter um encontro da cultura orgânica, aproveitando que essa pessoa, que é uma pessoa fantástica do mundo da pedagogia Waldorf, ela não pode ir na segunda. Então, aproveitando que nessa segunda nós não íamos fazer a cultura orgânica, não íamos fazer o encontro astrológico, nós vamos fazer na quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, nós vamos fazer, e vai ser publicado tudo isso, um encontro com a Cecília Bona, que já criou 2 escolas Waldorf, já levou 3 turmas Waldorf, faz muita coisa que ela faz que não dá nem para falar aqui, mas que sabe muito dessa cultura, e nós, mesmo que a gente não tenha filho em idade escolar ou neto, é importantíssimo a gente saber o que essa pedagogia traz para a gente como alternativa a essas pedagogias que nós temos por aí. Né? Então, essa escola é alemã? Convidado para quarta-feira, dia 27, e não teremos, então,
na segunda-feira, dia 25, porque vai ser a hora de quebrar o nosso jejum. Ô, Então, Sérgio, essa escola é alemã? essa escola ela é da antroposofia, Alemã. que foi citada aqui. O criador é suíço, né? Sim. Era, né? Quando ele estava vivo, ele é suíço, mas é de uma certa forma germânica, mas ela Sim. visa ela tem uma expressão planetária, né? Os meus Sim. netos estudam nessas escolas desde o começo. Aham. As netas da Silmara também estudaram, agora eles estão na Austrália estudando australiês, elas estão estudando inglês, também estudaram nas escolas Waldorf, e nós só temos a agradecer o mestre Rudolf Steiner, que nos trouxe não só essa, como inclusive a medicina antroposófica e muitas Aham. outras coisas. Então, Beleza. quarta-feira, o nosso próximo encontro, então, será na quarta-feira, dia 27. Quarta-feira. Espero ver todo mundo, Beleza. tá? Mas vai ser amplamente divulgado aí nos nossos meiozinhos. Tá Então, bom. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Muito tchau, bom. tchau. Obrigada. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, gratidão. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio, Joana. Muito Valeu. parabéns. Valeu, Obrigado, um abraço. obrigado. Tchau, 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 doutora tchau. Maísa. Oi. Oi, Tchau. tchau.